Paulo, no qual houve uma negativa em proceder o registro de uma escritura pública de aditivo de retificação e ratificação de um instrumento particular de alienação fiduciária. Ou seja, foi feita uma alienação fiduciária, foi registrada, posteriormente fizeram uma escritura pública de aditivo de retificação e ratificação. Vamos lembrar que o artigo 38 da Lei 9.514 de 97 permite a instrumentalização pela forma plurima, né, por instrumento particular ou por instrumento público. As partes optaram pelo instrumento público, né, e essa escritura de aditamento não foi registrada por conta que essa repactuação da antiga alienação fiduciária, o oficial do registro de imóveis qualificou ela como uma novação. Lembrando, né, que a novação é um método de extinção de uma obrigação. Vamos lembrar que a espécie é um adimplemento com modificação de vínculo, né? Então, sim, são temas muito importantes. E aí, evidentemente, em matéria notarial registral, eu já adianto duas perguntas aos debatedores. Primeiro, para o doutor Eduardo Tristão ficar triste. Mais triste. Se arrepender de vir, sabe? O cara que veio tem que se arrepender de vir. Fala, pô, não devia ter ido. Né? Porque aqui a característica da nossa comissão, dos nossos eventos, é a franqueza. Né? Vamos ser franco, né? Sem demagogia. A primeira questão que eu faço aos debatedores é: a escritura pública de aditivo, ela não deveria cumprir o princípio da eficácia? Ou seja, para o próximo congresso, não responde pela eficácia o tabelião de notas na hora da lavratura da escritura? Pode o tabelião de notas lavrar uma escritura sem informar os efeitos jurídicos decorrentes dela? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: pode o oficial de registro qualificar o título, a escritura de aditamento, como novação? Porque, para mim, isso é análise de mérito. E o oficial de registro, nós sabemos que ele tem um limite de qualificação, que é o limite dos elementos extrínsecos do título. São duas questões que, para a gente começar esse evento com o pé direito, né? São questões que ficam na minha cabeça. Eu gostaria que os senhores, cada um desse opinião sobre esse assunto, evidentemente, no momento oportuno. Passo a palavra ao primeiro expositor, o maravilhoso doutor Alberto Carneiro Marques. Doutor Alberto, fica à vontade. Obrigado. Tempo correndo. Obrigado. O tempo está correndo já. Sim, já é 19 claro. minutos e 50 segundos. Eu estou até ajustando aqui o meu cronômetro, que é para ter certeza que vou atender o tempo, né? Claro. O nosso querido doutor Marcos Vinícius Kikunaga, com o poder de síntese que ele tem, ele praticamente esvaziou o conteúdo aqui da nossa fala, né? Se a gente deixa ele falar mais 5 minutos, não restaria mais nenhum assunto, nenhuma novidade. Vamos para o segundo painel, então. Para a gente trazer para vocês aqui, né? Mas, enfim, muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar dizendo que é um prazer enorme ter o privilégio de estar aqui junto com vocês, reunidos para tratar de um tema tão oportuno, que é a alienação fiduciária de bem imóvel. E se os senhores estão aqui numa segunda-feira, num sábado pela manhã, é que minha jornada foi difícil essa semana, mas se vocês estão aqui num sábado pela manhã, todos atentos para discutir esse tema, é porque, de fato, vocês são profissionais muito, muito, muito diferenciados, né? Parabenizo o doutor Marcos Vinícius Kikunaga, na qualidade de presidente da comissão, né, por ter realizado esse evento. E acho até que a realização desse evento, nesse momento, não poderia ser mais oportuna, né? Seja porque nós tivemos algumas alterações muito importantes na lei da alienação fiduciária, especialmente agora, né, em julho de 2017, pela Lei
13.465, né? E essa legislação teve o propósito de esclarecer e evitar situações relacionadas a alguns dissídios jurisprudenciais que tinham uma carga potencialmente muito perigosa para a eficácia do próprio Instituto, e o que certamente traria prejuízos não só para os agentes financeiros, né, que a gente pensa que eles são os grandes interessados, mas traria segurança jurídica para os agentes financeiros, para os mutuários, para as incorporadoras, para as companhias securitizadoras desses créditos e para os adquirentes desses títulos securitizados, né? Então, tem toda uma cadeia financeira, produtiva, envolvida nisso, né? E eu gostaria, antes de começar, dar uma dissecada nesse tempo, em que pese o Dr. Marcos já ter mais ou menos falado isso, né? O tema fala possibilidade de aditamento de contrato de alienação fiduciária, sem que isso caracterize inovação e, portanto, necessidade de formalização de nova garantia fiduciária. Essa temática, com esse nome necessariamente extenso, ela tem a ver, basicamente, né, sobre acordos, sobre renegociações de dívidas e sobre o que acontece quando você apresenta o instrumento que formaliza esses negócios no cartório de registro de imóveis, né, para fins de averbação. Será que a gente consegue fazer essa averbação com tranquilidade? Que problema que surge nisso? O meu enfoque a falar sobre esse tema, a abordagem que eu vou fazer, leva em conta a experiência que eu tive como advogado, atuando no contencioso de cobrança para uma instituição financeira, né? Então, tenho um viés eminentemente prático e focado no mútuo que as instituições concedem para o adquirente para a aquisição da sua casa própria, né? E eu gostaria, primeiramente, de abrir um parênteses aqui para dizer, nós falamos agora há pouco dessa questão da necessidade de segurança jurídica, né? A gente fala bastante sobre segurança jurídica, e nem sempre esse conceito está muito claro para a gente do que significa. E eu tenho, para mim, a impressão, e eu acredito nisso, né, que segurança jurídica nada mais é do que previsibilidade. Ou seja, é a certeza de que aquilo que eu contratei, e contratei segundo aquilo que a lei me permitia e que o meu devedor concordou, isso que eu contrarei será cumprido. A minha expectativa será atendida, seja pelo adimplemento voluntário da obrigação assumida pelo mutuário, seja porque, no caso de judicialização do conflito, o judiciário vai interpretar o meu contrato em conformidade com a lei e vai me assegurar a tutela que eu estou buscando. Então, segurança jurídica é a confiança na lei, é a confiança no judiciário, né? Eu não posso ter surpresas, porque nós não estamos falando de um único contrato, nós estamos falando de milhares e milhares de contratos, né? E acho que o momento também é oportuno, doutor Marcos, de se falar sobre alienação fiduciária de bem imóvel, porque exatamente no próximo dia 20 de novembro, a alienação fiduciária, né, ou melhor, né, o sistema de financiamento imobiliário como um todo, incluindo a garantia que ela trouxe, a alienação fiduciária, estará completando 20 anos de vigência. Então, eu olho para este congresso e quase que vejo uma homenagem à Lei 9.514, ao SFI e à alienação fiduciária de bem imóvel. É assim que eu vejo. Bom, a gente não tem dúvida nenhuma, e os meus colegas vão poder falar sobre isso,
que houve um aumento significativo na concessão dos créditos, especialmente a partir de 2012. É um mundo completamente novo, são números gigantescos. Por que 2012? Em que pese, né, a Lei Ser de 97, efetivamente as instituições financeiras só começaram a fazer uso dessa garantia a partir de 2002. Né? Eu tenho a impressão que o capital ele é muito medroso, ele é muito receoso. E eles ficaram esperando para ver qual era o posicionamento judicial, né, se o judiciário acolheria os ditames da lei, para depois, então, colocar isso na linha de produção. E só o fizeram a partir de 2002, pela experiência bem-sucedida das empresas de consórcio imobiliário, que estavam surgindo naquele momento, olharam para as garantias disponíveis, não gostaram de nenhuma, então passaram a testar essa novidade. Na medida em que as inadimplências primeiras foram surgindo e o judiciário acolheu bem a lei, os bancos se motivaram. Então, efetivamente, foi a partir de 2002, 2004, que a gente cresceu, que a gente percebeu que cresceu sem precedente o volume de operações de financiamento imobiliário. E isso traz um impacto muito positivo para a economia, porque nós sabemos que quando você está diante de uma economia estável, você tem crédito para as pessoas comprarem suas casas, a construção civil, que é o carro-chefe da economia, ela vai bem, gera emprego, gera renda, e a gente passa a ter aí uma relativa estabilidade financeira, né? Então, eu poderia sintetizar que a confiança do setor produtivo na alienação fiduciária foi o fator principal que permitiu esse crescimento vertiginoso que a gente tem visto de construção de unidades habitacionais nesses últimos 15 anos, né? E, bem ou mal, quando a gente consegue ser tão competente, tão produtivo, nós estamos ajudando o governo federal no combate ao déficit habitacional, que é um negócio muito, muito, muito sério, né? Bom, então eu e os meus colegas, nós abordaremos esse problema prático, né? E como que isso tem afetado. Vamos lá. Os financiamentos imobiliários, eles são de longo prazo. Em média, 20 ou até 30 anos. Num prazo tão longo, é muito comum, é muito normal que ocorram alterações, seja alterações de mercado, seja alterações na economia, como a gente está vivendo agora, estamos em período de crise, desemprego e falta de renda. Ou seja mesmo na situação financeira do próprio devedor, porque ele pode ter ficado desempregado e está com dificuldade de pagar a prestação dele, ou porque ele foi promovido, teve um aumento de renda e deseja pagar uma prestação maior para reduzir o tempo em que ele tem essa dívida junto ao banco, né? Bom, então, o mais comum é as pessoas procurarem os bancos, relatando suas dificuldades financeiras para pagar a prestação. Então, sempre que isso ocorre, o banco faz um esforço para tentar renegociar essa dívida e convalescer o contrato, né? Porque, ao contrário do que a gente escuta falar no dia a dia, o banco não quer tomar a casa de ninguém. O banco não tem interesse nenhum em tomar a casa de ninguém. O que o banco deseja é que o mutuário possa honrar a sua obrigação, pagar as suas prestações e, deste modo, devolver ao banco o capital que ele tomou emprestado. E, ao fazê-lo, o banco tem a possibilidade de realizar novos financiamentos e beneficiar novas pessoas com a aquisição de casa própria. Então, desmistificando, né, doutor Mauro, essa expressão é ótima, né? Então, desmistificando essa tese
quero deixar claro, o banco não quer tomar a casa de ninguém, não gosta disso. E quando o devedor se torna inadimplente, eu ainda tenho 9 minutos, quando o devedor se torna inadimplente, o banco começa a fazer um esforço muito grande de tentar renegociar. Eles enchem o saco do coitado do mutuário de tanto que telefonam, mas o fazem em benefício dele e em benefício do banco, porque o banco não quer aquele imóvel de volta. E não é porque, falando da legislação fiduciária, decorreu o prazo de carência, que o banco já vai instaurar o procedimento extrajudicial de cobrança pela alienação fiduciária. Não, muito pelo contrário. O banco intensifica a cobrança dizendo, olha, vem acertar a sua vida, a gente tem aqui inúmeros produtos financeiros para possibilitar você colocar o contrato em dia. E, muitas vezes, o banco fica até 1 ano negociando. Fica até 1 ano. E, por fim, o devedor fala, ok, o que você vai fazer para mim? Eu digo para ele, olha, o senhor tem condição de dar alguma entradinha aí para fazer um acordo? Eu não tenho nada. Ok, o senhor deve 12 prestações, a gente vai zerar essas 12 prestações, porque nós vamos colocá-la no saldo devedor. Então, a gente vai tirar isso aqui da sua responsabilidade atual, da sua dívida atual, e vamos colocar no saldo devedor. A próxima prestação você vai pagar normalmente, e quando decorrer o prazo do contrato, você ainda tem mais 12 prestações para devolver para a gente. Tudo bem? Tudo bem. Então, um acordo é assinado. E esse acordo ele é materializado através de um documento que a gente chama aditivo ou aditamento contratual. E esse documento ele tem que ser necessariamente apresentado ao registro de imóveis em função da garantia que está lá. É a alienação fiduciária, ou seja, a propriedade resolúvel do imóvel que está garantindo o cumprimento da obrigação. Então, quando nós instrumentalizamos um aditivo, nós não estamos extinguindo a dívida, nós não estamos constituindo uma nova dívida, nós não precisamos constituir uma nova garantia. Não. Tudo que o meu acordo está prevendo, e, portanto, este meu aditamento está prevendo, é apenas e tão somente uma leve alteração na forma do pagamento da prestação. Estou postergando para 12 meses após o decurso do prazo contratado. Então, nós, de modo algum, estamos diante de uma novação. Mas o que a gente tem enfrentado? E os meus colegas é que vão falar com maior propriedade sobre isso. Quando você apresenta esse acordo, esse instrumento, ele vai passar pelo filtro da qualificação do registro imobiliário. E, nesse momento, alguns qualificam esse título como novação. Ou seja, novação é uma forma de extinção de uma dívida através da contratação de outra dívida, que efetivamente exige a contratação de uma nova garantia. E alguns até cancelam o registro e me colocam numa situação em que, durante um hiato de tempo, eu fico descoberto de garantia. Se aparecer algum título lá, seguramente pode prejudicar a minha garantia. Mas, a respeito desses riscos, os meus colegas vão falar com profundidade maior. E, assim, a gente fica se perguntando, por que eu chego a uma interpretação que contraria, que viola a lei? Especialmente porque, quando eu tenho o ânimo de inovar, eu preciso declarar isso expressamente. E, nos nossos instrumentos, pelo contrário, a gente declara, não implica inovação. Mas por que então o meu título volta? Ou então por que, muitas vezes, a minha garantia ela é cancelada para que eu faça outra, me colocando numa situação difícil? Agora, o que nos surpreende nisso tudo
é que os bancos eles têm feito um esforço muito grande para se conciliar, conforme eu disse, né? Ao ponto de terem atendido os apelos do Tribunal de Justiça de São Paulo para se empenharem nesse esforço de celebração de acordos, né? Atualmente, no Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, existe o setor bancário, né? E a FEBRABAN, representando os bancos, tem uma salinha lá, no 21º andar do Fórum João Mendes. Quer dizer, então, existe todo um esforço da própria instituição, do Poder Judiciário, para celebrar acordos. Quando, enfim, eu celebro esse acordo, instrumentalizo-o através de um aditamento, apresento no registro de imóveis e esse acordo ele não prospera. Ele não tem a eficácia que dele se esperava, porque o registrador entendeu que está diante de uma novação, né? E aí, a muito oportuna pergunta feita pelo Dr. Kikunaga. Ele poderia mesmo fazer essa qualificação ao ponto de transmutar o ato jurídico de uma coisa para outra? Não sei. Eu espero que... Você vai ser o próximo. Eu espero que ele responda isso aqui para a gente. Eu passo... Você não vai fazer isso também? Alberto. Eu passo a bola para ele, né? Mas, enfim, então a gente está diante de um grande desprestígio do esforço que é feito pelas instituições, do esforço que é feito pelo poder judiciário, né? Então, eu acho que a gente tem muito que pensar a respeito disso, verificar se nós estamos realmente no rumo certo, e daí decorre, doutor Marcos, a importância, a conveniência desse encontro, desse debate, para que possamos aqui fazer uma reflexão que possa ajudar, né, a gente encontrar o rumo certo das coisas, né? Porque não existe aqui o vilão, não existe aqui o coitado, somos todos vítimas, estamos todos do mesmo lado, né? Quando é feito um acordo, né, as partes têm um interesse comum, não há mais conflito. Por que o registro de imóveis, então, vai instaurar o conflito onde ele já não existe mais? Qual que é a função dele? Bom, amigos, então, diante dessa breve manifestação e atendendo ao prazo que me foi dado, eu encerro a minha participação nesse evento, agradecendo imensamente a participação de vocês, a atenção de vocês, e desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado. Obrigado, você é gentil. O doutor Alberto sempre, Você quer o cronograma também? sempre muito lúcido nas suas colocações. Doutor Alberto, vamos ver se o nosso querido doutor Alexandre Junqueira Gomide, maravilhoso doutor Alexandre, como ele tem um mestrado lá em Portugal, né, e aqui no Largo São Francisco, ele é uma pessoa também, né, já como lá na periferia onde eu vim, o pessoal fala, meu cara é meio sambado já, né? Ele é jovem, mas ele já tem a ficha corrida longa, né? Já é vivido. Doutor Alexandre, a palavra é sua. Fica à vontade. Obrigado. 20 minutos contando. Olá, dá para ver que vai finalizar às 11 naquele relógio ali, ó, perfeitamente. Todo mundo pode acompanhar aqui, chegando ali no númerozinho 12, encerra a palestra. Meus amigos, é uma satisfação estar aqui com vocês neste sábado, né, sábado de manhã, vendo um auditório tão cheio de pessoas querendo aprender e discutir um pouco mais sobre direito notarial registral. Eu queria agradecer muito à comissão, em especial, permitam-me, então, são muitos amigos aqui da comissão, mas eu quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Marcos Kikunaga, que, de fato, merece todo o meu agradecimento. Eu tenho o privilégio de ser amigo pessoal do Dr. Marcos Kikunaga, então eu não conheço ele só profissionalmente, mas conheço ele pessoalmente, conheço a esposa dele, o filho dele, e é uma pessoa sensacional, é um amigo que eu quero guardar por longa data, é uma pessoa que aqueles conhecem, não tem vaidade,
é uma pessoa que, de fato, veio lá de baixo mesmo, e com mérito próprio, foi crescendo na carreira, conquistou muita coisa. Eu me espelho muito no meu querido amigo Marcos. Bom, feito isso, também estou muito contente de estar ao lado aqui de grandes amigos, do Dr. Alberto e do meu querido amigo, recente amigo Tristão. E, desde logo, se me permite, professor, eu já faço um convite aqui aos amigos. Eu mantenho, juntamente com o meu amigo Fábio, que também está aqui nos ouvindo, um blog chamado Blog Civil e Imobiliário. É www.civilimobiliario.com.br. E lá vocês vão ter oportunidade de ver grandes entrevistas. Eu já entrevistei o professor Marcos, o professor Everaldo, tem outros amigos aqui que eu gostaria de entrevistar. O doutor Tristão, estou negociando com o empresário dele, estamos em tratativas avançadas, e em breve também acho que a gente vai conseguir alguma entrevista. E, bom, sobre o tema que a gente vai tratar, de fato, eu tinha achado, Marcos, para te falar a verdade, que inicialmente falei, poxa, tanta coisa para a gente falar, tinha até comentado isso com meus amigos, tantos temas para a gente abordar, por que eles se limitaram principalmente aqui 4 temas? Porque esses temas, efetivamente, eles são de extrema relevância e eles têm, de fato, uma importância prática que a gente precisa discutir. Basicamente, a história é a seguinte, como o meu amigo Alberto já resumiu. O sujeito, ele constitui um contrato de crédito, né, um contrato de mútuo, por exemplo, e a garantia é conferida através de uma alienação fiduciária. E, na realidade, o banco, em virtude do inadimplemento da obrigação, ele já tem a opção de fazer o quê? Executar a garantia. Ele já pode proceder à execução da alienação fiduciária. Mas por que o banco não faz isso? Porque, na realidade, meus amigos, efetivamente, os bancos, eles não querem passar por esse procedimento. Eles preferem o adimplemento contratual. Eles preferem que seja pago, justamente porque sobre as parcelas também são conferidos ali um valor de juros. Então, eventualmente, a execução da alienação fiduciária é o último caminho. Então, busca-se o devedor para tentar uma repactuação da dívida. Ou seja, eu tinha lá uma dívida de 100 mil reais, sobre esta mesma dívida, o banco ele firma um contrato de aditamento com este mutuário para, eventualmente, prorrogar o valor da dívida, para alterar, eventualmente, a taxa de juros. Eu tenho julgado aqui, por exemplo, que o banco repactou para fazer a diminuição da taxa de juros, ou seja, um benefício justamente ao devedor, para dizer o seguinte, olha, eventualmente, considerando que você está com dificuldade financeira, considerando que se eu não tenho outra opção, se não baixar a taxa de juros, repactuar essa dívida, provavelmente eu não vou receber e teria que proceder ao procedimento da alienação fiduciária, eu prefiro te conceder uma facilidade. Muito bem. Feito o aditamento, procede-se à averbação deste aditamento na certidão de matrícula do imóvel e o cartório vai dizer que, olha, não concordo em fazer a averbação, mas sim o cancelamento do registro anterior e constituir uma nova alienação fiduciária, uma vez que vocês novaram. O que é a tal da novação? Bom, a novação é um instituto jurídico. Quando eu dou aula sobre a novação, aonde que a gente dá aula? Adimplemento das obrigações. Formas indiretas de pagamento. Né? Ou seja, a ideia é um instituto jurídico em que as partes extinguem a obrigação anterior e constitui uma nova. E como muito bem disse o Alberto, com animus novandi. Ou seja, com a intenção de inovar. Aliás, o animus novandi, ele não pode ser presumido. As partes expressamente devem constar no contrato que o interesse delas é justamente extinguir. Então, a novação, o exemplo, seria aquele exemplo que, diante ali de um contrato de mútuo, por exemplo, eu tenho lá sobre a alienação fiduciária de um determinado bem imóvel. Eu procuro o banco e vou dizer o seguinte, olha, eu estou precisando de muito mais crédito. E, na realidade, é o seguinte, eu fiz aqui como pessoa física, ainda agora eu sou um empresário, eu quero constituir um novo contrato de mútuo com vocês. Vamos fazer, portanto, a alteração da figura do devedor.
Vamos substituir, porque o imóvel que eu tinha dado em garantia era um imóvel pessoal meu. Agora eu vou te dar, sobre alienação fiduciária, um bem imóvel da nossa empresa. O valor que era de 100 mil é R$1 milhão. E a gente extingue aquela obrigação, ou seja, faz-se uma novação claramente nesse sentido, extinguindo aquela obrigação anterior, constituindo uma nova. Pois bem, 360 do Código Civil. Dá-se a novação quando o devedor contrato com o credor, nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Ou seja, nova dívida. Quando contrai com o credor, nova dívida para extinguir. Basicamente, a discussão é, o que é essa nova dívida? A forma de prorrogação do prazo, de alteração dos juros, pode implicar em uma nova dívida? É isso que o intérprete deve buscar. Né? Ou seja, ele lê o contrato, ele vê, as partes estão declarando expressamente que não estão novando. Só existe uma repactuação do prazo e da taxa de juros. E eu, aplicador, intérprete, estou presumindo que isso é uma novação, o que já não nos parece muito correto. Pois bem, eu gosto de buscar, estudar, como princípio, começar a estudar sempre pelo pontos, né? Pontos de Miranda. Aliás, eu vi um filme esses dias, acho que era curioso, que acho que entrava um soldado ali na residência do casal, ali, e falava, olha, os senhores têm 5 minutos para pegar todos os pertences em uma única mala e precisamos sair daqui. Eu estava imaginando, poxa, imagina entra um aluno um dia, maluco, no meu escritório, e fala, o senhor tem 60 livros para escolher, e eu vou levar todos os demais. Eu pegaria os 60 volumes da coleção Tratado de Direito Privado do Pontos de Miranda. Né? E é justamente no Pontos que eu fui buscar o que é essa novação. E o Pontos já dizia,